Olá, amados irmãos, graça e paz, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida no dia de hoje, que possamos estar cheios, plenos da presença do Espírito Santo em nós. Eu queria compartilhar com os amados irmãos um texto que se encontra lá em João capítulo 4, a partir dos versículos 23 e 24. É um texto muito conhecido, você vai lembrar dele. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados irmãos, esse texto relatado pelo apóstolo João, um dos textos mais belos de um encontro mais contundente, mais emocionante que se tem, pode se relatar, digamos assim, é quando Jesus tem um encontro com essa mulher samaritana à beira de um tanque, quando Jesus pede para ela um pouco de água, e ali começa a maior entrevista e o melhor momento que aquela mulher poderia ter em toda a sua vida. E a despeito de toda a situação que envolvia judeus e samaritanos, e ao mesmo tempo um próprio um judeu e parar para conversar com uma mulher, e essa mulher samaritana, envolvendo todo aquele cenário, mas independente de toda essa situação, Jesus tem com ela um dos diálogos mais belos com relação a esse tema acerca da adoração. E aí eu queria começar a meditar de maneira bem objetiva com os amados irmãos, fazendo uma pergunta simples. O que é adorar? O que é adorar? Você já parou para pensar acerca disso? Adorar para muitos é como se fosse elevar para Deus suas orações. Adorar para muitos é como se estivesse no canto, na igreja principalmente, e está lá no momento de reverência física, uma prostração física, ou levantando as mãos, ou completamente estendido no chão. Outros pensam que adorar é simplesmente cantar louvores, se envolver, se emocionar, estaria ali. Eu não estou desmerecendo isso, eu não estou tirando isso. Isso faz parte de todo o contexto, mas não é necessariamente isso. É muito mais profundo. Adorar a Deus envolve algo muito mais do íntimo, muito mais, do nosso interior, do que necessariamente só essas coisas externas que muitos poderiam estar vislumbrando. Adorar tem a ver com submissão a Deus. Adorar tem a ver com se colocar diante de Deus com obediência. Adorar tem a ver com servir a Deus. Mas adorar também tem a ver com deixar-se ser guiado por Deus, esquecer o seu velho eu, esquecer que se acha capaz de alguma coisa e deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, deixar-se ser tomado por Ele, e a partir daí não mais a nossa vontade ser colocada em voga, e sim a vontade daquele que habita em nós. Adorar tem a ver com gastar tempo, com intimidade com o Senhor. Adorar tem gastar tempo, investir nesse momento em que a gente precisa estar diante dele, desnudo de nós mesmos, despido de nós mesmos, mas nos colocando numa verdadeira posição de dependência de Deus. Eu vou dizer algumas características do que é adorar. Adorar independe do local e do tempo em que você se encontra. Nesse texto que a gente lê, e se você analisar o contexto um pouco, você vai ver que os samaritanos diziam que adorar a Deus era ali no Monte Gerizim. Já os judeus diziam que adorar a Deus era em Jerusalém. Mas nesse texto Jesus deixa claro que independe do local onde está sendo colocado os seus pés para adorar, independe do tempo em que você queira dizer que vai adorar ou tem que adorar a Deus. Deus está dizendo que o que importa é que Deus está procurando verdadeiros adoradores, com corações transformados, com verdadeira fé que o busque de verdade. E aí algo fica, para a gente meditar e perguntar, por que o Pai está procurando pessoas assim? Por que o Pai está procurando, como Jesus diz, verdadeiros adoradores? E aí a gente começa a meditar, se o Pai está procurando verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Claro, existem falsos adoradores que só adoram muitas vezes a si mesmos, adoradores que adoram suas posses, adoradores que adoram
sei lá, seus recursos, seu poder, adoradores que adoram a sua riqueza, adoradores de suas próprias belezas, sabe? Adoradores, falsos adoradores, que estão sempre procurando motivos externos e não reconhecem que há um Deus verdadeiro a ser adorado e não a si mesmos. Sabe? O Pai procura verdadeiros adoradores porque existem aqueles que adoram sem santidade. Existem aqueles que adoram sem estar separados para Deus. Deus procura verdadeiros adoradores porque existem aqueles que adoram simplesmente com o seu aspecto físico, com seus lábios ou com o seu corpo, mas não com o seu coração transformado. Porque Deus procura adoradores que não se entregam a Ele como ritual, mas sim aqueles que se entregam a Ele como verdadeiros dependentes da vontade do Senhor. O Pai procura adoradores porque nós fomos criados para isso. Deus, quando criou o homem, quando criou a mulher, Ele criou com um propósito. Olha, vocês têm todas essas coisas aí, mas vocês têm um propósito fundamental. Vocês têm algo muito maior a perseguir, é adorar a mim. Eu costumo dizer, eu disse uma certa vez, eu acho que eu choquei alguém quando eu falei, olha, Deus não nos criou para sermos felizes. E algumas pessoas ficaram até assim. Não, Deus nos criou para adorar Ele. A felicidade é consequência disso. Desde o momento em que o homem se apartou de Deus por conta do pecado, essa adoração passou a custar muito. Essa adoração passou a ser sacrifício e não um ato de entrega voluntária, de uma busca necessária, de um desejo, sabe, ardente, de alguém que reconhece que é esta a sua função. O Pai procura verdadeiros adoradores, amados, porque nós, depois que caímos em pecado, um alto preço foi pago para sermos resgatados. E o Pai procura exatamente os verdadeiros adoradores que reconhecem que esse grande ato de amor, que custou um preço altíssimo, o sangue do seu próprio Filho, estes que o Pai está procurando, porque ali sim reconhece que foi um ato imerecido de nossa parte, mas completamente doado por um amor inigualável da parte do Senhor. E aí eu queria concluir perguntando, o que é necessário para adorar a Deus? O que é necessário para adorar a Deus? E aí eu vou dizer alguns pontos. E você pode acrescentar nessa lista alguns tantos outros. Para adorar a Deus é necessário uma vida de oração. Uma vida de entrega real a Ele. Para adorar a Deus é necessário uma vida de bom testemunho. Não é simplesmente dizer que tem Deus dentro de si, não é simplesmente dizer que tem Deus que segue, que lê sua palavra e faz aquilo que acha que está bom. Não. É muito maior do que isso. Muitas vezes é você dar testemunho da sua própria vida. Você muitas vezes não precisa nem abrir a boca, mas o seu comportamento, o seu testemunho mostra diante de muitas pessoas que ali existe um verdadeiro adorador. Para adorar a Deus, você precisa se despir de você mesmo e entrar no momento de intimidade e conhecimento com o Senhor. Buscar ler a palavra, buscar conhecer qual é a vontade de Deus, buscar conhecer quais são as coisas que Deus tem requerido daqueles que Ele tem chamado, daqueles que Ele tem procurado. Adorar a Deus é necessário uma vida de santidade. Diz a palavra lá em Hebreus que sem santidade é impossível agradar a Deus, porque Deus é santo. E Ele requer que nós também assim o sejamos. Se o padrão é muito alto, se o padrão de Deus é muito elevado, Ele nos colocou alguém para que nós possamos recorrer e seguir na hora da nossa necessidade. É exatamente aquele que naquela cruz pagou o alto preço para sermos resgatados. Quando reconhecemos tudo isso, quando buscamos verdadeiramente a este Deus, nós entendemos porque é que Ele está buscando a nós, ou a tantos outros, que Ele saiba que são verdadeiros adoradores, aqueles que se entregam incondicionalmente a Ele. Que nesse dia nós possamos meditar nessa palavra e saber que Deus está aqui, nesta terra, procurando com os olhos fixos, não passa ninguém desapercebido, e Ele sonda e olha cada coração, e Ele procura ver se ali há um coração disposto, reconhecedor de que Ele é Deus, e que tem uma necessidade verdadeira de adorá-lo em espírito e em verdade. Deus abençoe, amados, nesse dia, que o Senhor possa derramar sua bênção sobre você, em nome de Jesus. Amém.